Giovanni Bragolin. Conhece esse nome? Não? Se eu disser Quadro das Crianças que Choram, esse você conhece, né? Eu resolvi que eu ia falar de algumas lendas urbanas, né? E eu já falei num vídeo ainda desse mês sobre o livro negro, né? O livro amaldiçoado de São Cipriano, né? De capa preta. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Giovanni Bragolin e a lenda urbana dos Quadros das Crianças que Choram. Quem nunca viu por aí, né, na internet, nesse mundo, pelo menos um quadro do Giovanni Bragolin, né, daquelas crianças chorando. Bom, então eu vou contar um pouquinho pra vocês quem foi esse Giovanni Bragolin. E eu vou falar também sobre essa lenda tão misteriosa. Giovanni Bragolin foi um pintor italiano. Até então, né, dizem as pessoas, né, dizem a lenda, que ele não ia muito bem na sua carreira, né, ele não era muito reconhecido e não estava ganhando muito dinheiro. Até que ele resolveu então fazer uma série de quadros de crianças chorando. E são quadros assim, gente, sinistros. Sabe, é medonho o negócio. E até então não se sabe de onde ele teve essa ideia de pintar um monte de criança chorando. Só sei que foi um sucesso esses quadros na época. Por que começou essa lenda de que os quadros são amaldiçoados, né? E de que ele teria feito um pacto, né? Porque naquela época na Inglaterra, né, começaram a ter vários incêndios em algumas residências, né? Incêndios inexplicáveis, onde esses quadros estavam. E o mais estranho é que os quadros não queimavam, né? Em algumas casas os quadros ficavam praticamente intactos, né? E o resto tudo queimava. A partir daí então começou as lendas, né? Começou a espalhar os boatos de que os quadros eram amaldiçoados. Gente, tem várias e várias lendas urbanas sobre esses quadros. Uma delas é que o Giovanni Bragolin teria sonhado, fazia um pacto com o diabo, né? E ele sonhou com essas crianças dos quadros, né? Então ele começou a pintar elas. Outra lenda que tem é que o Giovanni Bragolin ele fez, né, um pacto com o diabo, né, para ter grande fama e prestígio, né? Então para isso ele ofereceria não a alma dele, mas a alma das crianças. Então tem a especulação, né, de que as crianças do quadro eram crianças de verdade que ele meio que sacrificou ao diabo, né, ao pintá-las. Sim, eu nunca teria coragem de colocar um quadro desse na minha casa. São quadros tão horrorosos que é de dar medo, é um negócio feio demais e é super sinistro. Sabe, eu fico pensando quem é que teria vontade de colocar um quadro desse, né, pra enfeitar a casa, assim, é uma coisa que não tem cabimento. E mais ainda é a gente pensar no porquê que ele teria essa ideia maravilhosa de pintar um monte de criança medonha chorando. Corre também o boato de que ele teria feito uma entrevista no Fantástico, né, na Globo, alertando as pessoas, né, e dizendo que se arrependeu, né, de tudo que fez, do mal que fez, e alertando as pessoas que se tivessem um quadro desse na sua casa, que precisaria se livrar dele, porque ele realmente era um quadro que não era muito bom você ter. Os boatos, né, de que alguns quadros conteriam mensagens subliminares ocultas. A gente percebe isso, né, que são coisas bem esquisitas, né? Por exemplo, acho que o quadro mais famoso dele, que é de um menininho chorando e ele tá com uma blusa, né, muito esquisita, um cachecol meio estranho, né? Então falam que se você virar esse quadro de lado, a jaqueta dele se transforma num monstro, né? É como se esse monstro estivesse engolindo ele, né? Tem algum outro também que é uma criança, né, com uma roupa super esquisita, muito estranha mesmo. Mas se você analisar bem, você vê que a cabeça dessa criança está decepada em cima de uma pedra, né? A roupa dele forma uma pedra. Então, gente, é um negócio assim escabroso, sabe? Tem outro também de uma menina que ela tá meio que olhando pra cima, assim, chorando, né? E se você vira esse quadro de ponta cabeça, dá a impressão que ela tá com uma cara de sufocada, assim, sabe? E o pescoço dela forma uma mão, assim, segurando, sufocando a menina. Então, gente, é um negócio, assim, bizarro. Teve uma vez que eu era criança, assim, né? Eu acho que eu tava na quinta série, não lembro. E eu tava pesquisando sobre esses quadros, né? E no computador, naqueles computador de mesa ainda, não era laptop ainda, né? Comecei a ver esses quadros. Eu lembro que eu coloquei em um que eu fiquei com muito medo daquele quadro. E aí eu fui e tirei, né? Tentei fechar a janela do computador, não tava querendo fechar. E aí eu fiquei, tipo, cismado, né? E aquele quadro daquela criança olhando pra mim. Aí eu fui e tentei desligar o monitor, não desligava o monitor. Aí eu fui e apertei o botão da CPU, gente, aquele botão de reiniciar. E não desligava o computador, não acontecia nada. E aquela criança olhando pra mim, aí eu comecei a entrar em pânico, eu fui, puxei do computador, o negócio desligou tudo. Então, tipo assim, olhando por essa perspectiva é até engraçado, mas no dia não foi, tá? Foi muito assustador. Vou falar assim por mim, gente, eu não sei se eu acredito que ele tenha feito um pacto com o diabo e tal, mas que é sinistro é. Pessoalmente, Lucas Dallas, não consigo ficar muito tempo olhando pra esses quadros, porque eu pessoalmente tenho medo deles.
sabe? Eu não sei, tem um aspecto muito ruim, eu não gosto deles. Não gosto de ficar vendo as fotos, né, essas fotos desse quadro. Me faz mal, não sei, não gosto. E vai de você, né? Você acredita que os quadros possam ser amaldiçoados, né? Você acredita que o Giovanni Bragolin foi mesmo um pintor satanista? Acreditando ou não, é estranho, né? Gente, essa foi, né, a lenda urbana dos quadros das crianças que choram, né? E é uma lenda muito, muito, muito conhecida. Acho que todo mundo já ouviu falar desse boato, né? O Matheus, do canal Assombrado, ele fez um vídeo sobre Giovanni Bragolin também. Só que o vídeo dele é super, super, super explicadinho, sabe? É bem longo o vídeo dele, então se você quiser saber dessa história com mais detalhes, eu vou deixar o link desse vídeo lá embaixo pra você conferir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.